industrialização. Pois foi com a... Nelson, Oi, oi, desculpa. Inici- oi? Iniciou agora. E aí, eu tentei iniciar a gravação e não tinha começado porque... Não tinha começado porque disse que alguém não estava meio que aceitando o início da gravação. Mas agora foi? Aí eu... Foi, agora começou. Aí se a pessoa voltar, eu aceito ela novamente, viu? Certinho. Aí eu volto do início, isso? Volto. Por favor, inicia de novo, porque agora tá gravando. Certinho. Então, pessoal, como eu dizia, a ideia é trazer aqui um contexto histórico, né, de como começou o processo de industrialização. Como já havia dito, ele começou no século XVIII, com a Revolução Industrial, lá na Inglaterra. E um dos marcos, né, desse processo foi a utilização da máquina a vapor, que tinha como fonte de energia o carvão mineral. Com o início da industrialização, ele impulsionou a urbanização. As pessoas foram saindo, se afastando do campo, indo à procura de emprego na cidade. Quer dizer, as pessoas não necessariamente iam porque queriam. Teve um processo também de cercamento dos campos, que era basicamente um processo onde a elite local da época, né, a burguesia, eles faziam com que, já que as pessoas não tinham direito à terra, eles não tinham um documento que dava o direito à posse da terra, então aquelas terras pertenciam ao Estado, digamos assim. Então, eles, para impulsionar esse processo, eles começaram a cercar o campo, para que as pessoas não pudessem morar ali. Aí eles foram saindo e foram se acomodando nas áreas próximas às indústrias, né? Formando ali as primeiras vilas, que posteriormente deu início às cidades. O que a gente pode dizer desse processo é que ele modificou basicamente, né, todas as relações, tanto sociais como econômicas, tendo em vista que a industrialização houve com ela um processo de especialização do trabalho, né, na divisão do trabalho. Antes disso, as pessoas trabalhavam na agricultura ou na manufatura. Com o processo de industrialização, um trabalhava, digamos assim, montando uma peça, outro já trabalhava abrindo algum tipo de coisa, então houve um aumento da especialização. Cada um é especialista em alguma coisa. Além disso, houve também o aumento da produtividade, né? Obviamente que a gente não consegue produzir manualmente com a mesma abrangência de uma máquina. A gente sabe que a máquina é muito mais eficaz. E com isso, né, houve também um aumento da renda, já que a maioria dos trabalhos nas indústrias era assalariado, e com isso mudou também a forma de comportamento, assim, digamos, das pessoas, a forma de consumir das pessoas. Eles passaram a consumir mais. Com isso também houve o estabelecimento de uma nova classe, que é a classe média, surge aí, nesse processo. Antes a gente só tinha o quê? A burguesia e o proletariado, né? Aí com esse processo surge a classe média. Bem, acho que é isto. É, como eu já mencionei, né, a industrialização surgiu na Europa, né, mais especificamente na Inglaterra, e esse processo foi acompanhado de mudanças tecnológicas, o acúmulo de capitais e a expulsão dessa população rural que levaram os trabalhadores para as áreas urbanas. E com isso a gente tem o estabelecimento, né, da economia capitalista, da economia de mercado. Depois, já no século... Tudo isso no século XVIII, né, gente? Depois, já no século XIX, outros países europeus também começam a se industrializar. E, claro, né, em busca de riqueza e lucro, que é o que proporciona esse sistema. No entanto, gente, nos países emergentes, tal como o Brasil, esse processo foi tardio, tendo iniciado só lá de maneira significativa, só no século XX.
e com certo nível de dependência desses primeiros países aí que se industrializaram primeiro. Então, acho interessante a gente falar um pouquinho dessas características, né? A primeira Revolução Industrial, que ocorreu ainda no século XVIII, entre 1760 e 1840, ela proporcionou a produção de grande escala, como eu disse, houve um aumento da produtividade, e com isso proporcionou, né, a produção de grande escala, substituiu o modelo agrícola e artesanal de produção. E acho que a principal característica foi a substituição do trabalho manual pelo assalariado, com o uso das máquinas. Houve também a expansão dos transportes de pessoas e de produtos, houve um aumento dos fluxos, né? Sobretudo por ferrovias e navios a vapor, é aí que começa a surgir. Na segunda Revolução Industrial, as principais características vai ser o desenvolvimento de indústrias químicas, de indústrias elétricas, de indústrias de petróleo e aço, e além dos progressos também no meio de transporte e comunicação. Nesse período aí, os navios de aço eles tomaram o lugar daquelas embarcações que antes eram feitas em madeira. O avião surgiu também, né? A refrigeração mecânica, foi aí também que surge o telefone, acho que lá em 73. E também houve também a produção em massa, né? Que é aquelas linhas de produção que produzem com muita, como posso dizer assim, em longa escala. É aqui também que surge a energia elétrica. E também a gente começa a ter a produção dos alimentos enlatados. Além disso, eu acho que outro ponto é que os automóveis eles passam a ser o principal meio de locomoção das pessoas nos centros urbanos e também passam a ser mais utilizados no transporte de carga, né? Os caminhões passam a ser mais utilizados. Já a terceira Revolução Industrial, que vai de 1950 a 2010, ela foi marcada pela substituição gradual da mecânica daquelas máquinas que eram com botões, tá? Pelos modelos digitais e pelos usos de microcomputadores, né? E da criação da internet, aí acho que no ano de 1969. Atentem a essas datas, pode ser importante. O século XX, ele basicamente foi marcado pela Guerra Fria, que é o conflito aí entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nesse período, gente, houve grandes avanços na ciência, a partir da viagem do homem à Lua, que acho que foi também na década de 70. O capitalismo aqui se consolida como sistema econômico, com o fim da União Soviética, ali em 91. E esse período também foi marcado pela introdução de novas fontes de energia, assim como a energia nuclear, a solar, a eólica, e o desenvolvimento da engenharia genética. A gente tem uma verdadeira revolução no campo, né? Que é ali que a gente começa a usar as sementes transgênicas. E o novo método de agricultura são criados e a produção no campo aumenta. E a gente passa também aqui o telefone, né? Também que ele é ampliado, o uso do telefone celular. E a gente passa o telefone também passa por diversos ciclos de desenvolvimento. E isso será uma das principais sementes da próxima revolução. O pessoal fala de uma quarta revolução industrial, que basicamente o que se chama de quarta revolução ou revolução 4.0, ela tem início ali em 2011 e é basicamente a confluência dessas coisas, desse montante de tecnologia e o que a gente conhece como inteligência artificial. É basicamente a máquina comandando todo o processo de produção. Sim, é outro ponto também, acho interessante a gente mencionar os tipos de indústria, né? A gente tem
as indústrias de base, a indústria de bem de consumo e as indústrias de bem de capital. O que seria cada uma delas? As indústrias de base, ou de bens intermediários, ou de bens de produção, pode aparecer com esses nomes na sua prova, são aquelas que vão trabalhar com a matéria-prima bruta. Essas empresas, elas dão sustentação para as demais que desenvolverão seus produtos a partir de material refinado entregue por elas. No Brasil, a gente tem, por exemplo, a Companhia do Vale Rio Doce, ou como foi privatizada uma parte dela em 97, agora ela se chama só Companhia Vale, que é uma das maiores mineradoras do mundo. Também temos a Petrobras, que é uma das maiores petroquímica, meu Deus, travou, gente. Uma das maiores petroquímicas do mundo. E temos também a CSN, que é a maior siderúrgica brasileira. Indústria de bem de consumo, a gente tem, por exemplo, a Embraer. E o que seria essa indústria de bem de consumo? Ela é basicamente o tipo de indústria que trabalha na transformação do minério, trabalha na transformação, posso dizer assim. Deixa eu tentar explicar de uma forma melhor. A indústria de bem de consumo, gente, é aquela empresa que ela transforma, ela media o processo de produção. Ela transforma, por exemplo, o minério em uma peça. A Embraer, por exemplo, ela constrói peças de avião. É basicamente isso. Aquela empresa que constrói uma peça para outra empresa comercializar, que aí já seria as indústrias de bem de capital. Essas indústrias de bem de capital são aquelas que estão mais próximas da gente. Por exemplo, o Armazém Paraíba, que são aquelas que já têm um contato direto com o consumidor final. Agora, vamos falar um pouquinho, né, do processo de industrialização brasileiro. Bem, a industrialização no Brasil, ela apresentou os seus primeiros sinais antes mesmo da chegada da família real portuguesa, ali por volta de 1808. Mas acabou se arrastando por um tempo bastante significativo. E em 1780, o rei Dom João VI, ele extinguiu uma lei que, que uma das manufaturas tinha uma certa independência, porque antes a gente dependia de um processo onde a gente exportava matéria-prima para a Inglaterra e a Inglaterra importava produtos industrializados para nós. E tinha uma lei, que essa lei impossibilitava a gente, digamos assim, enquanto colônia, ter independência. No entanto, gente, esse processo, mesmo o rei Dom João VI extinguindo essa lei em 1780, isso não alterou muito, não engrenou muito a nossa industrialização. E fez com que a gente parasse, basicamente estagnasse. Só que, no contexto da Primeira Guerra Mundial, ali entre 1914 e 1918, o que acontece? Os países europeus eles não conseguiam produzir alguns produtos que a gente comprava de fora, ou a maioria dos produtos, porque a gente não tinha indústria até então. Então a gente importava praticamente tudo. Aí o que aconteceu? A gente passou a tinha uma dependência dos produtos, só que os países, no contexto de guerra, algumas indústrias estavam falindo por lá e eles não conseguiam importar esses produtos para a gente. E também, ali em 1929, 30, houve também a crise do café. Pronto. Aí foi que algumas indústrias, tanto europeias quanto norte-americanas, não conseguiam vender mais nada para a gente. Então, passou-se a ter essa necessidade de desenvolver nossa própria indústria. Aí foi quando a elite cafeeira, ali em São Paulo, começou a criar essas primeiras indústrias de bens não duráveis, que eram produtos de alimentação, sapato, entre outras coisas. Só que o Estado, até então, não tinha participação nesse processo. E
isso não era assim algo muito significativo, era só para abastecer o consumo numa curta escala. Aí, aí como eu havia dito, né, esse processo só consegue avançar consideravelmente com a Revolução de 1930, que é quando entra o Getúlio Vargas, né? E durante essa década e no início de 1940, o país passava também por um grande êxodo rural. Por conta da crise do café, as pessoas estavam vindo para a cidade, né, em busca de emprego, de melhores condições de vida. E isso aumentou a população urbana, que é um dos critérios básicos para a indústria, né? A indústria precisa ter mercado consumidor. Mas foi sensacional. Sobretudo, aumentou a população urbana de São Paulo. Então, ali em São Paulo já tinha uma população urbana bastante significativa, tinha também as vias, que é algo fundamental também para a logística, né? Para poder transportar os produtos. E também tinha um possível um mercado consumidor e tinha também as pessoas para trabalhar nessas empresas. Aí, com o avanço da Segunda Guerra Mundial, isso contribuiu para que a economia internacional diminuísse também, né, drasticamente as importações. Não conseguiam, de fato, vender mais nada para a gente. Aí a gente começou a se desenvolver, não só a indústria, como eu posso dizer, de bens de consumos semiduráveis. Eu acho que é interessante falar também sobre isso. O que são os bens de consumo semiduráveis? São aqueles produtos, gente, que têm utilização de vida. Por exemplo, eles têm uma utilização curta, que seria um sapato, um alimento, tecido. E os consumos duráveis são aqueles produtos que têm um tempo de vida maior que 3 anos. Pronto. Aí acho que é interessante também a gente falar um pouquinho dali do período de 1956 a 1961, que foi quando assume o JK. Nesse período, ele se dedicou, né, que ele disse que haveria ali um desenvolvimento bastante significativo do país e, de fato, ele conseguiu atrair muitas transnacionais para o país. E o que são transnacionais? São essas empresas que são de outros países, mas têm filiais. Por exemplo, uma empresa ela é norte-americana, mas instala uma filial aqui no Brasil. É isso que é uma transnacional. Ele conseguiu atrair muito essas empresas, sobretudo a dos ramos automobilísticos, de montadoras, né? De carro, moto. E também ele investiu muito, muito, muito em infraestrutura, que era para poder gerar condições para que essas empresas se instalassem aqui, né? É, acho que, pronto, no período militar, a gente também teve um grande avanço da indústria, só que aí eles pegaram bastante dinheiro emprestado, né? Eu acho que é um dos problemas da gente ter uma dívida pública tão alta é os empréstimos que foram feitos nesse período. Só que também não só ocorreram coisas negativas, né? Eles desenvolveram bastante a infraestrutura. Foi nesse período que foi criada a Zona Franca de Manaus. Ele tentou desenvolver ali um polo industrial em Manaus, que até então não tinha, e na tentativa de dispersar a população e para a gente também não perder território, né? Porque o pensamento militar ele tem muito essa questão da estratégia. Ele temia perder a Amazônia, porque primeiro que não era um território muito habitado, então eles tentaram fazer isso, desenvolver um mercado consumidor e gerar mão de obra, enfim, tentaram fazer com que as pessoas vivessem lá. O que a gente pode falar da indústria então, até então, gente, é que ela vem, pelo menos o setor industrial no Brasil até então, agora a gente não vê mais investimento, pelo contrário, isso é terrível para o desenvolvimento econômico do Brasil, porque a gente sabe que as empresas ela têm uma grande capacidade de gerar emprego e renda, e com isso desenvolver a nossa economia, porque a gente sabe que quando as pessoas têm dinheiro, têm renda, elas vão consumir mais, e com isso vão gerar lucros para as empresas.
e as empresas vão contratar mais ou vão criar novas filiais para poder gerar mais emprego e com isso, consequentemente, né, desenvolvimento econômico. Só que a gente vem passando por crises econômicas e políticas que têm afastado o investidor do Brasil. E a gente não tem, pelo menos ultimamente, dados muito bons em relação a isso, de que a nossa economia vai retomar, que nossa indústria está crescendo. Infelizmente, a nossa condição atual não aponta para isso. Tanto que a gente tem um índice tão alto de desemprego. Outro ponto importante também é a gente pensar a questão da espacialização da indústria no Brasil, porque elas estão concentradas mais no sul e no sudeste. Como eu já havia dito antes, primeiramente porque foram lá que havia essa aristocracia, essa elite cafeeira que tinha o dinheiro para iniciar, para investir, né? Tinha o capital para investir na indústria. E com isso, a gente pode ver também que tanto o sul como o sudeste são as regiões mais desenvolvidas. Por quê? Porque, como eu já disse, a indústria gera renda e gera riqueza para uma dada região. No Nordeste, a gente não tem uma política bem definida, industrial. Só algumas metrópoles, como Fortaleza, um pouco Recife, tem uma política mais industrial, mais um pouco estabelecida. Mas de resto, a gente, a gente não tem nada certo ainda em relação à indústria. A nossa economia não gira em torno da indústria. No Centro-Oeste também, ali há também um pouco de investimento como eu posso dizer, no agro, que é na agricultura, né, mecanizada, mas não há uma política industrial também muito bem estabelecida. Então, todo o dinheiro do Centro-Oeste ele gira em torno do agronegócio. E mesmo assim é uma riqueza que não fica lá. Algo que não fica lá. O que fica lá, a gente pode ver, são basicamente alguns problemas ambientais, né? Porque é lá que eles têm as commodities de soja, então isso faz com que eles precisem de uma extensão muito grande de terra para poder plantar a soja, mas em contrapartida, essa riqueza não fica lá, porque os donos são de São Paulo, esse dinheiro vai para São Paulo, enfim, essa riqueza não fica lá, flutua. Gente, eu acho que eu tentei resumir ao máximo e eu acho que eu abordei os pontos essenciais que vocês precisam saber. Se eu esqueci de alguma coisa ou se ficou alguma coisa vago, podem falar. E é isto. Foi bem tranquilo. Então, qualquer coisa, pode falar. Eu acho que tem meu WhatsApp aí no grupo. Eu tentei dar uma enxugada máxima, máxima mesmo, para abordar só aquilo que pode vir cair na prova de vocês. Eu acho que mais do que isso é praticamente impossível, pelo menos no que eu tinha analisado, né, das questões que caiu no Enem, não caiu nada desse assunto além disso que eu dei. Então, pessoal, deixa eu falar.
Meu Deus, minha internet caiu.